E como diria Roberto Carlos, eu voltei para ficar. Salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, de volta após longo e tenebroso inverno, fiquei um período afastado aí, mas é aquela história, férias. E aí eu dei uma viajada aí com a família, com minha esposa e com as minhas duas pentelhas, mais pentelhas do que nunca, quem tem filho pequeno sabe. Então, eu acabei descobrindo a experiência de pai, que quando você está de férias com a sua esposa e suas duas filhas pequenininhas, elas se tornam bichinhos selvagens e você não aproveita quase nada, no sentido de aproveitar, de relaxar essa história. Tem que cuidar delas em tempo integral. Você não está no seu ambiente, no seu habitat natural, que você já tem todo um esquema armado e você tem outras pessoas, por exemplo, minha sogra, para ajudar. E, enfim, mas foi uma experiência bem legal. Então, vamos ao que interessa. Estou de volta aqui com mais um vídeo, voltar a falar sobre emagrecimento, low carb e tudo, assuntos relacionados. E o nosso bate-papo de hoje, na verdade, eu estou trazendo aqui a experiência de um bate-papo que eu tive com uma cliente, tá, que trabalhou comigo há um tempo atrás. E se trata de uma visão que as pessoas têm das pessoas obesas. Na verdade, isso veio que ela estava assistindo televisão e ela viu uma mensagem sobre uma garota obesa que passou um negócio que completamente não é a realidade e que no fundo pode acabar iludindo muita gente a respeito daquela questão de obesidade saudável, de como você deve lidar com a obesidade, claro, com pessoas obesas, claro, sem preconceito, mas também não deixar que isso se torne um motivo para o desleixo coletivo que pode causar consequências sérias, como o aumento da incidência de diabetes e outras doenças, e por aí vai. Eu vou parar de devagar aqui e vou ler a mensagem que vocês vão entender tudo, o bate-papo que eu tive com ela, tudo o que eu estou querendo passar aqui. Então vamos lá. Então a minha conversa com ela foi basicamente o seguinte: ela me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte, vou ler aqui para vocês. Meu Deus, sentei no sofá, liguei a TV e vi uma novelinha para adolescente, que no caso era Malhação, e aparece uma menina obesa, mais obesa do que eu, e estava fazendo o maior sucesso na escola. Todo mundo achando ela linda. Ela deu um discurso dizendo que para ser poderosa basta se sentir poderosa. E mais, os garotos disputando o amor dela, até que o mais lindo e desejado rouba um beijo apaixonado dela e se declara. E ela dá um fora no guri. E sai dali e beija outro. Até porque todos os meninos da escola estavam super afim delas. Enfim, um lindo conto de fadas, mais conto de fadas do que nunca, porque a gente sabe que a realidade não é bem essa. Então ela continua e comenta: gente, aonde estão querendo chegar com isso? A quem se quer enganar? Manter a menina no elenco, tudo bem, afinal os obesos também são gente. Mas sem toda essa encenação mentirosa, até porque mesmo uma menina saradona não deixaria toda a escola enfeitiçada. Não, tive que contar, fiquei revoltada até. Então eu não vou identificar a pessoa, mas eu quero agradecer ela pela participação. Aliás, ela sabe que esse vídeo está indo ao ar agora, eu comuniquei a ela assim que eu gravei. E vamos lá, vou tecer meus comentários aqui sobre a respeito de toda essa situação aí, que vai acabar enveredando para diversos temas aí, como obesidade saudável, como a gordofobia e por aí vai. Então o primeiro comentário que eu tenho para fazer aqui é que eu concordo com a questão de para você ser poderosa ou poderoso, você precisa se sentir primeiro de tudo. E isso muda completamente a tua atitude, como você encara determinados eventos na tua vida. É aquela história quando uma pessoa chora, alguém pode estar vendo isso como uma tristeza, outra pessoa pode estar vendo isso como uma oportunidade para vender lenço de papel para essa pessoa. Tá? Então, o que acontece? Por mais que eu concorde com isso, vamos cair na real agora. Até que se prove o contrário, a realidade não funciona assim. Esse episódio aí da Malhação foi o epítome, o top do politicamente correto, tá? E excesso de politicamente correto, todo mundo aqui sabe que é prejudicial, tá? E isso também demonstra, eu não vou entrar em questões políticas aqui, mas pelo menos é uma opinião que eu tenho, que o pessoal lá do Projac vive numa bolha, tá? Mas por outro lado, quiseram passar uma mensagem positiva a respeito da menina se sentir, dela ser obesa e ela ser aceita, e mais do que isso, ela ser cultuada pelos pares, que já atingiu o nível conto de fada, que a realidade não é bem essa. Eu vou tecer mais comentários sobre a dura realidade das pessoas acima do peso, tá? Mas é aquela história. O pessoal lá do Projac tem
tem uma visão de mundo que é meio fantasiosa, mas também tem uma missão que é, digamos assim, suavizar a questão de preconceito, de gordofobia, etc. Com essa parte eu concordo, mas também não precisa exagerar, né? Podia ter um meio termo. E foi isso que deixou a minha cliente revoltada. E eu vou falar da situação dela, como essa bolha de proteção, tá? Que acaba... Eu vou chegar lá, tá? Senão eu já vou ter que entrar na situação dela para você entender. Eu vou chegar lá, porque essa cliente ela sofreu com essa bolha de proteção, porque ela não sofria preconceito das pessoas, porque as pessoas tentavam pegar leve com ela. E isso trouxe bastante problema para ela. Vou falar disso já já. Então, novamente, eu acredito que tudo bem que de boa intenção o inferno está cheio, mas a intenção do pessoal lá que fez o capítulo da Malhação, no caso, essa temporada, era passar uma mensagem positiva a respeito da menina ser obesa. Só que eu acredito que eles exageraram, tá? Porque na realidade o que acontece isso me lembra duas situações que eu passei. Uma vez eu estava numa noitada, dessa aí da vida, meu tempo de solteiro e tal, uns tempos, e eu estava descendo a escada para pegar uma bebida ou alguma coisa do tipo, e eu vi duas meninas, uma magra, bonita, e uma outra acima do peso. Tá? Eu só lembro, eu passei, eu juro pra vocês que isso é verdade, gente. Passei por elas, eu só ouço o comentário a menina acima do peso falando assim: pô, deixa o garoto mais bonito pra mim dessa vez. Bom, uma dose de realidade aí, não sei qual qual a influência de uma gordofobia nisso e tal, mas é aquela verdade. Beleza, pode até não ser, nos tempos de hoje, não ser a coisa mais importante, mas conta. E vai continuar contando. Você pode ver outdoor, propaganda, sempre vai ter, aliás, é um fenômeno que acontece comigo. Tudo bem, sou casado, sou casado, bem casado, tenho filho e tal, já passei dessa fase aí de aventura, etc. Mas se tiver um outdoor com uma mulher bonita, não tem jeito, o meu instinto vai me fazer olhar. Vai me fazer olhar. E são coisas que assim, você pode até suavizar com uma manipulação das pessoas, tá? Você mudar os conceitos, mudar a cabeça das pessoas, mas tem algumas coisas que são instintivas e isso aí não muda. Então o outdoor lá com a mulher praticamente com o peito de fora, o meu olho vai direto lá. Sou franco, sou franqueza aqui. E minha esposa sabe disso. Tá? É instinto, não quer dizer que eu vá fazer alguma coisa, mas o instinto me vai fazer olhar. E em matéria de propaganda, cara, você pescar a atenção da pessoa é a primeira coisa que tem que acontecer. Porque senão, se você não pescar a atenção da pessoa, botar uma pessoa horrorosa numa propaganda, quer dizer, a não ser que ela seja uma pessoa comum, perdão, porque horrorosa é capaz de te chamar a atenção pelo fato da pessoa ser feia. Mas se você botar uma pessoa comum na propaganda, você não tem motivo para olhar. Então tem que dar alguma coisa que chame a atenção. E beleza chama a atenção, gente. Todo mundo gosta de coisa bonita. Todo mundo gosta de coisa bonita. Podemos discutir aqui porque é um padrão, etc, etc, mas todo mundo gosta de coisa bonita e queira você ou não, você pode até lutar para mudar isso, mas o padrão que tá e que vai perdurar por um bom tempo aí, provavelmente eu não vou estar vivo para ver a mudança de padrão, é esse padrão que existe hoje. Temos um padrão de beleza e aí você escolhe, você quer se enquadrar ou você quer lutar contra isso. Tá? Sendo que você lutar contra isso, no caso da obesidade, tem um complicador aí, que é o fato inegável que obesidade e doença são amigas. Isso não tem, eu não aceito discutir isso. Obesidade, e doença são amigas, andam juntas e aquele conceito de obesidade ser uma bomba relógio, eu concordo em gênero, número e grau. A doença ainda não apareceu. Mas se você for analisar o que acontece lá, toda vez que você está enchendo o bucho de carboidrato, você está enforcando o diabo do teu pâncreas e um dia ele não aguenta. Raras pessoas conseguem passar uma vida aí sendo obesos e não se tornarem diabéticos, mas são raros. E aí no intuito de você justificar, querer atenuar a questão de, não de gordofobia, mas de obesidade, de você querer justificar a questão de obesidade saudável, você pega a exceção, que você fala que nem todo mundo é assim, isso. 2% da população não é assim, então você quer transformar isso numa regra? Não é assim que funciona. E para provar isso, eu faço o convite ao pessoal do Projac para visitar fila de ambulatório no SUS, especialmente de endocrinologia, cardiologia e, puxando a brasa para minha sardinha, ortopedia e traumatologia, que era a área que eu exercia antes de começar a trabalhar com emagrecimento. Então vamos lá. Se você for num ambulatório de endocrinologia que trate diabetes mellitus, e você for ver o perfil do paciente diabético, é quase todo mundo obeso.
Quase todo mundo. Então vai me dizer que a obesidade e doença não andam juntos? Hipertensão, mesma coisa. E aí, um dado interessante aqui. Para reduzir a sua pressão arterial, nós estamos jogando pelo lado inverso agora, até para provar meu ponto. Você precisa perder apenas 5% do teu peso corporal, que a tua pressão arterial já cai. E aí vai me dizer que emagrecimento é uma coisa ruim, que obesidade é uma coisa boa? Não é. Tá? Tô falando de obesidade, gente, não de sobrepeso. Tá? Que tem muita gente que usa um reducionismo para dizer o seguinte, mas não pode haver discriminação com obesos porque nem todo mundo é obeso. Tudo bem, não deve existir discriminação, não sei se eu vou conseguir ser claro aqui. Mas muita gente coloca o sobrepeso no mesmo balaio da obesidade. Eu estou falando de obesidade, gente. Tá? Sobrepeso, ele pode ser danoso, mas é menos danoso que a obesidade. Tá? Voltando aqui para o ponto. Cirurgia bariátrica. Tá cheio dos ambulatórios. Eu não preciso nem dizer qual é o perfil da cirurgia bariátrica. E bariátrica ainda tem um agravante, que se você passar de um determinado nível de peso, você nem consegue fazer a cirurgia bariátrica. Você vai ter que emagrecer na raça para poder fazer o diabo da cirurgia bariátrica, porque é um procedimento arriscado pra caramba. Outra coisa que o politicamente correto me impediria de falar, mas eu vou falar aqui. O paciente obeso, ele causa uma dificuldade maior a nível operatório. Tá? Você, quando vai fazer uma cirurgia vou falar da minha área aqui, vai operar um húmero, por exemplo, que é o osso do braço, tá? Se o paciente é muito obeso, você vai ter um trabalho absurdo para achar. Vou descrever rapidamente o procedimento aqui, que quando você opera o húmero, dependendo do nível da fratura, você precisa achar o nervo radial, que ele está mergulhado lá na gordura, no músculo, por aí vai. Você precisa achar esse nervo, porque senão você está operando as cegas e você pode cortar o nervo sem saber. Então você abre a ferida, você vai procurar o nervo. E aí, é óbvio, se tem uma massa de gordura absurda na tua frente, você vai ter uma dificuldade enorme de achar o nervo. Tá? E é a primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de manipular o osso. Certo? E no paciente magrinho é mole, porque não tem muita coisa ali para você procurar. Tá? Então começa por aí. No momento operatório também, a tua luva enche de gordura e fica difícil você manipular, você não consegue segurar o osso direito. Tá? O pós-operatório é mais complicado, o risco de trombose é maior. Tá? A trombose venosa, que é basicamente você criar um coágulo nas veias que pode migrar para o seu pulmão, causar embolismo e você não consegue respirar, e aí o desfecho é óbvio, não preciso dizer o que pode acontecer, tá? É trágico. O que mais? Risco de já falei, né? Risco de infecção no pós-operatório por causa de toda aquela capa de gordura, cicatrização mais deficiente e por aí vai. Então são inúmeros fatores complicantes, aí dificulta a vida do cirurgião, tá? E continuando aqui na ortopedia, faço um convite também ao pessoal do Projac para dar um pulo nos ambulatórios de ortopedia e ver a fila de prótese de joelho, de prótese de quadril. E basicamente são as que são mais afetadas, porque o principal fator que causa artrose de joelho e artrose de quadril, e aliás artrose de coluna também, tá? Por quê? Alguém tem que sustentar aquele peso todo e sobrecarrega a articulação desgasta. Então, fila de prótese de joelho, fila de prótese de quadril, tá? Eu trabalhei durante anos no Instituto Nacional de Traumatortopedia lá no Rio de Janeiro e eu fazia a triagem do ambulatório de joelho e de quadril, aliás de todos os ambulatórios, mas eu fazia a triagem. E quase 100% das pessoas com o joelho destruído, com o quadril destruído, todas acima do peso. Você vai me dizer ainda que a obesidade é uma coisa boa? Estou trazendo evidências empíricas aqui. Pode ter, com certeza tem gente acima do peso que não evoluiu para artrose. O problema é que a maioria vai evoluir. E aí? Complica, né? Fica difícil se locomover. Então, gente, tudo isso que eu falei aqui não é motivo para você ver uma pessoa obesa na rua e já taxar aquela pessoa de relaxada, de etc, de já ter um preconceito, assim, não querer se envolver com a pessoa porque a pessoa é acima do peso. Mas também não vamos fugir da realidade, né? Quando você diz que também não é o tipo da coisa que você chega para essa pessoa e diz que realmente ela precisa emagrecer porque ela precisa, que você é um preconceituoso porque ela é feliz do jeito que ela é. E assim, o pessoal que está acima do peso aí, que assiste o canal, vai entender o que eu vou falar agora porque eu ouço isso de cliente direto. Eu dificilmente vejo alguma cliente que é acima do peso acreditar que existem pessoas que são felizes acima do peso. Eu não posso dizer que a obesidade leva a pessoa, que a obesidade causa infelicidade.
mas porque por causa de infelicidade muita gente se tornou obesa e isso piorou a infelicidade. Isso aí é quase 100% dos casos, tá? Infelizmente. Então vamos lá, voltando só, antes de eu falar da história, que eu prometi a história lá da minha cliente, né, da bolha que a protegeu, uma passada rapidinho aqui sobre como é que você poderia constatar a realidade na questão da amiga da menina obesa lá da Malhação. Vamos imaginar que você tem essa menina obesa que acha que é poderosa, etc, e você tivesse uma gêmea dela que também achasse que era poderosa no mesmo nível e o único fator de desempate fosse o corpo. Quem você acha que ia, na realidade, quem você acha que ia fazer mais sucesso perante os meninos da escola? Então, foi um convite aí pro pessoal do Projac para, tudo bem, eu entendi a boa intenção, mas sair um pouquinho da sua bolha, né? E agora vamos falar lá do caso vamos falar em bolha, vamos falar como é que a bolha de superproteção acabou trazendo infelicidade para essa minha cliente. O que aconteceu com essa cliente é que basicamente a história dela foi que ela engordou, eu não vou entrar aqui nos motivos, porque isso foi uma confissão pessoal que ela me fez, tal. Ela engordou por um determinado motivo, sempre quis voltar ao peso que era, mas por conta da delicadeza extrema de todas as pessoas que a cercavam, ela nunca sentiu dor, entre aspas, dor psicológica. Aquela dor que você sente quando chega a tua vizinha e fala assim, nossa, tu engordou, hein? Entendeu? Às vezes você precisa tomar um tranco desse para você finalmente tomar uma atitude. Sabe como é que é? Ela nunca passou por isso. Então, na verdade, ela estava num ambiente que todo mundo a tratava às mil maravilhas. Nossa, mas você é tão linda, você tá linda desse jeito. E toda vez que ela manifestava a intenção de querer emagrecer, vinha a superproteção em cima. Nossa, não, você tá ótima desse jeito, você tá uma maravilha, etc, etc. Então ela desenvolveu basicamente seu mundinho naquela bolha e ela não tinha um estímulo negativo, tá? E eu falo aqui estímulo negativo, gente, porque muita gente precisa sentir dor, entre aspas, dor psicológica. É aquilo que eu falo, sempre que eu falo aqui, que às vezes o preconceito é ter um amigo. Porque o fato de você ter sofrido um determinado preconceito fez você correr atrás dos seus objetivos. Vou citar o caso aqui de uma inglesa que, bem acima do peso, que ela foi assaltada e quando ela foi assaltada o ladrão chamou ela de vaca gorda. E esse foi o estímulo, o gatilho que ela precisava para mudar a sua vida. E ela emagreceu depois disso. E aí quando você está num ambiente que todo mundo passa a mão na sua cabeça, você não tem estímulo para isso, porque você está confortável, você está bem, você está se sentindo bem. Aquela coisa, o importante é se sentir bem. Se sentir bem muitas vezes não vai levar você a atingir seu objetivo. Às vezes você precisa passar pelo purgatório para chegar no paraíso, que é aquilo que você quer, tá? E aquilo que a minha cliente queria era emagrecer, mas ela estava num ambiente que ninguém estimulava ela a emagrecer. E aí quando ela chegou a mim, eu precisei fazer ela enxergar de algumas formas até um pouco não ortodoxas, mas eu não vou entrar nesse assunto, que ela não estava bem daquele jeito, ela precisava sentir um pouco de dor. Então algumas vezes eu fui até meio duro com ela, mas ela, no final das contas, ela me agradeceu porque ela precisava enxergar isso, sair daquela bolha de super proteção, ouvir umas verdades. Aliás, um desafio entre aspas, quer dizer, eu sugeri não, eu fiz ela imaginar. Gente, o que eu vou falar agora, eu não quero que ninguém faça, tá? Por favor, se você estiver acima do peso, não faça isso, porque você pode entrar em depressão. Mas eu pedi para ela imaginar se ela tivesse tirado uma foto de biquíni, ela bem acima do peso, e tivesse postado no Instagram. Eu não recomendo que você faça isso. Se você está acima do peso, não recomendo que você faça isso, porque as pessoas são cruéis. Mas nessa crueldade tem um bando de verdade aí, infelizmente. Tá? Vai ter gente que vai chegar, vai te xingar, vai dizer que você não devia estar fazendo isso, etc, etc, etc. Mas isso significa que você não está... Porque se você fosse 100% bonita, tudo bem, de acordo com os padrões, mas nós estamos lidando com padrões, gente. Se você fosse 100% bonita, ia chover elogio. Tipo uma Marina Rui Barbosa postando uma foto no Instagram. Alguém dizer, tem uma mini estria aqui no lado direito da sua coxa. Ninguém vai falar isso, tá? Mas se uma pessoa acima do peso coloca uma foto no Instagram, vai ter gente que vai ser cruel. E aí é a dose de verdade, é um choque pra você. Novamente, gente, não façam isso, tá? A não ser que você queira fazer um experimento radical, mas aí é por tua conta e risco, eu não recomendo. Então, basicamente foi o que aconteceu com ela. Eu precisei fazer um trabalho com ela para despertar ela desse torpor, dessa sonolência que a proteção que as pessoas estavam em volta dela estava causando.
Até porque, se ela... aliás, eu até sugeri que ela fizesse um teste e perguntasse para as pessoas, você acha que eu tô gorda? Por quê? Primeira coisa que eu garanto que ela ia ver é a cara de desconforto. Não, veja bem. Ou então tentar fugir da resposta. Não, veja bem. Não é assim, que etc, etc. Isso, no fundo, significa você tá gorda. Tá? E então é aquela história, essa bolha aí, ela pode fazer você se sentir bem, mas sentir bem e atingir seu objetivo podem ser duas coisas completamente distintas. Ela queria atingir o objetivo, então em algum momento ela teria que se sentir mal. E aí a gente precisou fazer um trabalhinho bem. No início foi doloroso, mas felizmente ela absorveu bem. Era uma pessoa que gosta desse estilo de trabalho um pouquinho mais intenso e o nosso coach fluiu bem legal. Tá? E aí que vem a parte que ela não esperava, que eu banquei um momento coach chato. Vou explicar por quê. Porque o coach chato aqui, quando você está me descrevendo, se você está trabalhando comigo, se você está me descrevendo suas atividades diárias, eu vou procurar colocar você em desconforto. Desconforto significa o seguinte, um momento que você está fazendo uma coisa X que não vai te ajudar a evoluir, a atingir seu objetivo, eu vou te alertar. Eu vou pegar no teu pé e vou falar, olha só, por que ao invés de você estar fazendo isso, você não faz isso aqui? E aí ela não esperava, quando eu respondi para ela, ela tomou uma rasteira, porque a minha resposta foi basicamente o seguinte, agora, imagina se você, ao invés de sentar a bunda no sofá e estar assistindo Malhação, imagina se você estivesse, por exemplo, fazendo uma coisa que vai te deixar mais perto do teu objetivo. Então, por exemplo, eu sugeri para ela fazer uma lista de 25 coisas, aliás, eu já fiz um vídeo a respeito disso, de 25 coisas que colocam você num estado mental absurdo. E aí você tem, por exemplo, naquele momento que você está meio borocochô, meio para baixo e tal, você tem alguma coisa para te animar instantaneamente. Com certeza você lembra de alguma história, de algum vídeo, de alguma música. Eu tenho uma playlist de músicas que me botam no alto astral na hora. Você pensar nisso. Ou então você, como parte da atividade física que eu estava fazendo com ela, era pagar agachamento ou subir escada randomicamente. Digamos assim, eu mandava uma mensagem para ela falando, vamos lá, 10 agachamentos agora. Tá? Ela podia até mentir para mim, mas estaria mentindo para si própria. Ou então, ao invés de estar assistindo Malhação, ou poder até assistir Malhação, mas fazer 10 agachamentos ali, ao invés de estar sentada no sofá. Então são coisas que vão levar você mais para próximo do seu objetivo. Eu sei que você agora que está olhando para mim deve estar falando, mas você é exagerado, não sei o quê. Pessoas exageradas, elas tendem a ter mais resultados do que você, que é moderado, tá? Vamos lá, e não estou exagerando nada, gente, 10 agachamentos aqui não é nada, tá? Ou então, ela estava estudando para um concurso, ou então ao invés de assistir Malhação, você estivesse estudando lá para passar no teu concurso, essa meia hora que você perdeu, tudo bem, você vai falar para mim, mas precisa relaxar, etc, etc. Mas o meu papel é pegar no teu pé. Você que avalia a sua conjuntura. Ou, então, lendo uma pilha de livros que ela tinha sobre dieta low carb, cetogênica, etc. Ou então um livro do Tony Robbins que eu recomendei para ela, tá? Que com certeza iam contribuir mais e, ao mesmo tempo, leitura pode servir como relaxamento, se você estiver lendo alguma coisa que você gosta, vai contribuir mais para você do que assistir o Diabo da Malhação passando uma situação lá, uma historinha do Fantástico Mundo de Bob. Apesar do que, no caso, ela ter assistido foi útil porque acabou gerando toda essa discussão e gerou esse vídeo aqui também. Então, aqui a dica que eu deixo para você é o seguinte, avalia cada ato do teu dia, se o teu objetivo de emagrecer é forte mesmo, avalia cada ato do teu dia e se pergunta se isso vai te ajudar a emagrecer. Porque sentar no sofá e ver Malhação não vai ajudar não, gente. Não vai mesmo, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para falar era isso aí, falei pra caramba hoje. Então eu vou ficando por aqui e vou dar aqui de meus lembretes finais do vídeo. Lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar like aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal, o botão tá ali, é só se inscrever e clicar aqui embaixo. Se você deixar aqui o convite para você visitar o site. O meu site é comeceaemagrecer.com.br. É uma leitura bem mais interessante e bem mais... como é que eu posso dizer assim, você vai aproveitar muito mais do que se ficar com o bumbum sentado no sofá assistindo Malhação. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching para eu pegar no teu pé, para eu causar a dor que você precisa, tá? Se você vive numa bolha como essa minha cliente, para você ter estímulo, ter motivação para atingir os seus objetivos, o e-mail vai aparecer aqui agora, consulta@começaemagrecer.com.br.
Se você tem alguma dúvida ou comentário que você queira fazer, é só deixar aqui nos vídeos, na medida do possível, que o canal deu uma crescida boa, eu não estou conseguindo responder todo mundo, mas na medida do possível eu vou respondendo as pessoas, dependendo da dúvida, claro. E eu vejo você no próximo vídeo.